A Vida Além da Sepultura, capítulo 14. Então, fazem uma pergunta aqui a Tanagildo, né? Então, podeis vos considerar isento de dívidas para com esse irmão, está falando sobre o Anastácio, sendo-vos permitido prosseguir doravante por outros caminhos distanciados dos da evolução dele? Não é assim? Vai responder agora Tanagildo. Bom, realmente, essa é a concepção exata perante a lei de causa e efeito. Aqui já me submeti na liquidação do meu débito para com Anastácio. Cumpriu-se aquilo de que nos avisou Jesus ao prevenir. O que desligares na terra também será desligado no céu. Assim, estou desligando karmicamente aqui no espírito de que me servi de modo irregular, pois o mesmo já se cobrou, em parte do seu crédito, fazendo-me suportar a inversão dos atos do passado. A lei, pois, permite que eu continue daqui o meu caminho evolutivo, sem que Anastácio continue a me perturbar. Como é importante, né, entender a lei de causa e efeito, e por que as pessoas ainda acham que existe um inferno eterno. O inferno eterno existe enquanto a gente não liquidar com as nossas faltas, com os nossos débitos, com aqueles espíritos que no decorrer dos milênios a gente fez algum tipo de coisa ruim para eles. Porque, como já falei aqui, nós estamos no mundo de prova e expiação, é o segundo mundo de baixo para cima, um dos mais atrasados. Basta ver o que é o mundo aí fora, né? Não se pode confiar em ninguém, nada. Você não pode dormir com a porta aberta, você não pode deixar teu carro aberto na rua, que qualquer traição vira uma vingança, morte, estupro, sequestro, todo tipo de maldade. Então, esse mundo aqui ainda é um mundo de Satanás, como dizia Jesus, né? Meu reino ainda não é deste mundo, será. Esse mundo será de Jesus, ele governará diretamente. Ele já governa, né? Só que nós, a maioria dos habitantes desse planeta, se coloca a serviço de Satanás, vibra na frequência do mal. Então, ele não pode fazer nada contra isso, para nos proteger. Só aqueles que procuram ele e procuram andar no caminho certo. Vai começar a corrigir tudo aquilo. Porque, desculpe falar assim a grosseria, mas eu vou falar porque eu gosto de ser objetivo. Deus não é otário, cara. Toda maldade que o mundo sabe, você acha que o Supremo Governante do planeta não conhece toda a maldade que anda nos corações de cada criatura? Ele é o Criador de tudo. Ele está em tudo. Você vê, olha, só para ter uma ideia, uma comparação. Hoje nós estamos aqui na internet conversando, mas nos mundos no primeiro mundo, Estados Unidos, países da Europa, Rússia, China, eles sabem tudo da nossa vida aqui, através da internet. Quantas vezes a gente visitou ali, o que comprou, entendeu? Quando passa o cartão de crédito, ela sabe o que a gente está comprando, onde a gente mora. Agora imagine o Criador do Universo, gente. Imagine. Que ele não sabe da gente, porque a gente não tem ideia. Porque nosso corpo aqui é um instrumento para esse mundo, planeta Terra. O espírito tem 7 corpos. Nós estamos num corpo físico, um corpo bem primitivo. O mundo mais inferior ao nosso é o mundo das cavernas, aquele mundo ali. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai mudando de corpos. Os corpos são muito mais sutis. Por que a gente olha para o universo, vê aquele infinito de estrelas e astros celestes, corpos celestes, e não consegue... Perdão, não vou cortar não. Desculpe eu tossir, mas não vou cortar não. A gente não consegue ver outras criaturas, filhos de Deus igual a nós, só que já estão em dimensões diferentes. Não conseguem chegar porque elas pertencem a outro plano.
outro tipo de matéria. Nós somos muito ignorantes, a gente acha que tudo é igual a nós aqui na Terra. Não. Imagine, se existe no planeta Terra, o homem conhece cento e poucos elementos químicos, imagine, se Deus criou isso, o que ele não pode ter criado? Os mundos paralelos, a ciência quântica já está dando alguns sinais aí do que existe, mas o homem ainda está num beabá do beabá, não sabe nada ainda. Entendeu? Por mais que pareça que manda foguete para o espaço, tem laboratórios espaciais rodando aí, milhares de satélites, mas isso é ninharia para a criação divina. Mas vamos lá. A outra pergunta. Não entendemos bem a vossa explicação, ainda falando sobre o assunto anterior. Por que motivos dizeis que Anastácio cobrou-se, em parte, do seu crédito e nos afirmais, ao mesmo tempo, que ele já se encontra compensado pela lei? Vai explicar agora, está na Gil. Bom, explico. Em virtude da minha incessante atividade de benfeitura no mundo, socorrendo a muitos necessitados, mesmo com sérios agravos para o meu orçamento econômico e para a minha saúde, o total de minha dívida obrigatória para com Anastácio reduz-se em grande parte, pois foi um serviço espontâneo que prestei ao próximo e que a própria lei sideral registrou como crédito de minha compensação kármica. O acervo de abusos que pude cometer no passado por intermédio da precária moral de Anastácio ficou bastante reduzido na minha última existência, em face da cooperação prestada a todos os espíritos em provas dolorosas no mundo material. Daí se infere que a lei é rigorosa, mas justa, que o Pai é fundamentalmente amor e não simplesmente justiça, que o Pai compreendereis agora por que motivo Anastácio cobrou-se em parte do seu crédito, pois que o que lhe devia não foi pago integralmente. Uma parte foi levada à conta dos auxílios que prestei aos necessitados, que de mim se acercavam, e desse modo a minha dívida ficou cancelada. Totalmente cancelada. Aí outra pergunta. Não entendemos bem a vossa explicação. Bom, isso aí já estou repetindo aqui. Já são 7 minutos. Vou ver essa outra pergunta aqui. O espírito de Anastácio se encontra encarcerado na Terra? Essa é a próxima pergunta. A Atanagildo vai explicar. Há mais de 3 anos regressou ao além, pois, em face do seu drama delituoso, terminou caindo sob o punhal de um sicário. Uma vez que, devido aos seus homicídios do pretérito, a lei kármica também o cobrou, na dependência de possibilidades de morte violenta. É óbvio que, se ele se tivesse dedicado a fundo à sua renovação interior, exercendo o amoroso serviço ao próximo, ou renunciando às suas deliberações vingativas, essa mesma lei severa não só o afastaria para zonas de maior proteção no mundo físico, como também lhe favoreceria como novos ensejos de longa vida. A Terra, como divina escola de educação espiritual, não se revolta contra o aluno que tenta reparar o curso perdido, embora para isso tenha que repetir novamente as lições atrasadas. É claro que Anastácio não se reencarnara para morrer de propósito nas mãos de impiedoso assassino. Por isso, nos faria supor, sem dúvida, que alguém se transformaria fatalmente em homicida para que fosse cumprido o seu destino trágico. Na verdade, a lei kármica o situara no meio onde havia maiores probabilidades de ser vítima de violências, quer por se encontrar entre maior número de homicidas em potencial, quer por se achar ligado a 2 adversários vingativos, que
haviam sido suas vítimas no pretérito. Não defrontamos com um destino implacável e a confeccionar homicidas para que se tornem instrumentos kármicos punitivos das infrações do passado. A lei apenas aproxima adversários que se unem dentro das suas próprias afinidades e tendências espirituais, por cujo motivo terminam punindo-se entre si, ainda sob a mesma lei de que semelhante curam ou atraem, né, semelhantes. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E para entender melhor, eu não vou ficar aqui mastigando para não ficar cansativo. Mas é só rever, volta um pouquinho o capítulo, vocês vão entender que a lei não é tão dura assim. Se a gente fizer mais caridade, vamos dizer assim, compensar mais com o bem, a gente deixa de sofrer certas penalidades. Vamos para a próxima.